E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a ideia de mandato com prazo fixo para ministros do Supremo Tribunal é bom para o país e para o STF. Eu vou conversar sobre esse assunto com o Igor Damasceno. Mas antes de eu começar nossa conversa, Igor, quero te convidar, você que está acompanhando a nossa programação em casa, para ir lá no YouTube e votar se você é a favor dessa proposta ou não. O prazo fixo é 8 anos. Você concorda que eles fiquem só por 8 anos? Ou que seja como é hoje, né? Se você votar não, você está concordando que seja como é hoje, que vai até 75 anos de idade. Então, depende do quantos anos o ministro, a pessoa se torna ministro, né? Aí ele vai ficar mais ou menos tempo. O Igor Damasceno aqui está ao vivo comigo. Bom dia para você, Igor. Traz os detalhes, porque além dessa declaração de dizer que é bom, Rodrigo Pacheco pretende colocar em pauta? Pretende colocar em pauta, sim, esse assunto lá no Senado Federal, viu, Adriane? Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. A declaração de Rodrigo Pacheco foi durante uma coletiva de imprensa lá ao lado da presidência do Senado Federal. Atualmente, o cargo de ministro da Suprema Corte é vitalício. Eles duram até a aposentadoria compulsória, quando os ministros completam 75 anos. Foi o que aconteceu agora há pouco com a ministra Rosa Weber, cargo que já está vago para uma indicação presidencial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que quer levar essa discussão para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Isso porque já há um projeto de lei que foi apresentado ali no Senado Federal sobre esse assunto. O texto quer limitar o tempo de permanência dos ministros do STF para apenas 8 anos. Rodrigo Pacheco disse que a discussão é pertinente, é boa para o país e boa também para a Suprema Corte. Ele também quer mudar o tempo de indicação, a idade mínima para indicação ali no Supremo Tribunal Federal, para 37 anos. Vamos ouvir o que disse Rodrigo Pacheco sobre esse assunto em coletiva de imprensa. Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Bom, então, nesse momento, a intenção de Rodrigo Pacheco é levar ao plenário do Senado, à CCJ, a discussão sobre o tema. Se é pertinente, sim, limitarem até 8 anos ou um pouquinho mais, mas não deixar o cargo vitalício ali entre os ministros da Suprema Corte. Quem apoia o projeto diz que limitar esse tempo faz com que o STF fique menos político. O ministro Cristiano Zanin, que foi indicado pelo presidente Lula, por exemplo, vai ficar no cargo até 2050, para a gente ter uma ideia. Agora, aquelas pessoas que são contra a proposta de tirar o cargo vitalício defendem que o STF vai ficar mais político. Por exemplo, a próxima indicação de Lula, se essa regra já valesse, ficaria até 8 anos, ou seja, mais 4 anos, os 3 anos do mandato de Lula, que ainda tem pela frente, e se ele reelegesse, mais 4 anos, ou seja, seria um ministro que ficaria no tempo em que Lula estivesse no poder. Isso significa que há, sim, um forte indício de que o STF e o Congresso Nacional, aliás, o Palácio do Planalto, pudessem agir em consonância política, ou seja, o ministro indicado pelo presidente ficaria ali na mesma época em que o presidente estivesse no poder, o que não seria nada bom, poderia acabar se tornando um pouco mais político a Suprema Corte. É um projeto extremamente polêmico, é bastante dividido ali no Congresso Nacional e Rodrigo Pacheco quer levar esse debate até a CCJ. Adriane. Eu acho que esse argumento de que se tornar mais político é difícil se tornar mais político do que já está, né?
Porque, veja só, quase todos os presidentes da República se reelegeram. Então, durante os 8 anos que permaneceram, os ministros indicados por eles estavam ali ao lado. Bolsonaro foi diferente, né? Bolsonaro não conseguiu a reeleição, então quem foi indicado por ele ficou menos tempo, inclusive que os 4 anos de permanência dele no mandato, e agora são ministros já que estão no mesmo período em que Lula está, né? As indicações de Lula, caso não haja uma reeleição no futuro, também já poderiam servir para outro ministro, talvez até diminua, a não ser que haja uma garantia de reeleição presidencial, né? E não há. Há também, paralelo a isso, uma proposta, Igor, de estabelecer mandato também fixo, né, para os parlamentares, sem possibilidade de reeleição, até de unificação da eleição, né? Ao estender para 6 anos e ter só uma eleição para todo mundo junto, em vez de a cada 2 anos a gente ter essa briga aí. Só que aí isso já não é interessante para quem vai votar, né? Já não é interessante para o Congresso Nacional, porque se eles votam que eles não podem se reeleger, eles dão um tiro no próprio pé e legislam, a gente bem sabe, em causa própria. Talvez essa possibilidade, né, de colocar em pauta, seja só mais um jogo de poder aí, né? Uma pressãozinha de um lado e aí, geralmente, a do outro, tá? Geralmente a do outro. Vamos ver como que o STF vai se reagir a isso, se do nada vai ter uma operação voltada para o parlamento, que é o que costuma acontecer, né, Igor? Eu acho ruim a gente ter que discutir a suposta atuação política, a conotação política do Supremo Tribunal Federal. Não deveria ser assim. A gente sabe que eles são indicados pelo presidente, aprovados pelos senadores, mas é muito ruim a gente ter que discutir a questão política do STF, porque o ministro da Suprema Corte não pode ser político. Não é um cargo onde ele é eleito pela população, não é um cargo onde ele precisa de popularidade. Então é muito ruim a gente ter que ficar discutindo a suposta conotação política dos ministros da Suprema Corte, porque isso reforça bem esse tom de polarização política que o nosso país está vivendo. O ministro do STF não pode votar a favor do presidente, mas a gente tem observado que todos eles têm votado pautas favoráveis para aqueles que os indicou. A gente vê Cristiano Zanin votando pautas muito consonantes com o presidente Lula. Cássio Nunes Marques e André Mendonça, então a gente não precisa nem falar. Toda a pauta que é antibolsonarista, eles votam favorável contra esse antibolsonarismo, eles votam a favor de Bolsonaro, que foi quem o indicou. É chato a gente ter que discutir essa situação. Quem defende que o cargo não deixe de ser vitalício também fala que esse tempo de mandato de 8 anos pegue somente, pelo menos, uma parte daquele que o indicou. Por exemplo, se Lula ficasse 8 anos no poder, o cargo do ministro que ele indicou começa a valer apenas 4 anos. E aí ficaria 4 anos do governo Lula, mais 4 anos do governo subsequente. É um tema bastante polêmico, bastante complexo também. Eu acho que essa discussão não vai prosperar pelos próximos meses ali no Senado Federal. A gente vai seguir acompanhando essa possibilidade de votação. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.